Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Matna. Nesta aula, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você sabe construir o gráfico da função quadrática? Então, se você não sabe, ou se sabe e tem interesse por essa aula, fique comigo que hoje a gente vai estar aprendendo a construir o gráfico da função quadrática da forma mais fácil, certinho? Então, vamos lá. Então, como que devemos construir o gráfico da função quadrática? Então, quais são os passos que devemos seguir? A forma que eu vou ensinar aqui a construir o gráfico da função quadrática é não jogando pontos aleatórios. Então, a gente vai seguir isso daqui, ó. Então, a função quadrática ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a primeira coisa, quando a gente vai construir o gráfico de uma função quadrática, a gente vai encontrar as raízes da função. Ou seja, para que servem essas raízes? É os pontos onde a função vai cortar o eixo x. Depois, a gente vai observar o coeficiente c. Então, a gente vai observar o coeficiente c, ou seja, do gráfico da função. Aqui, ó. Esse coeficiente c aqui. E esse coeficiente c, a gente viu em aulas anteriores, que ele determina o ponto onde a parábola vai cruzar o eixo x. O eixo y, perdão. Aí depois, a gente vai observar o coeficiente a, para saber a concavidade da parábola. Então, a gente vai olhar na equação da função e vai ver quem acompanha o x ao quadrado. Se esse valor que acompanha o x ao quadrado for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Então, o valor de A determina se a concavidade é para cima ou para baixo. Após isso, a gente determina o vértice da parábola. Certinho? Determinou isso tudo, observou e determinou, determinou as raízes da função, observou o valor de C, observou o valor de A e determinou o vértice, a gente vai traçar a parábola unindo todos esses pontos analisados. Lembrando que o gráfico é simétrico em relação ao eixo vertical que passa pelo vértice. Então, ele é simétrico. Então, a reta que determina esse eixo vertical é a reta vertical que passa pelo x do vértice. Então, agora, eu vou estar dando um exemplo sobre isso. Certo? Então, vamos resolver o seguinte exemplo. Eu tenho dois exemplos aqui para construir o gráfico. Um eu vou resolver, o outro vocês vão tentar fazer, certinho? Então, o exemplo ele fala o seguinte: esboce o gráfico de cada função e dê as coordenadas dos eixos. Então, o primeiro é y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, a gente vai estar resolvendo isso. A letra B, vocês vão fazer. Então, resolvendo o primeiro exemplo. Então, é y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Aqui. Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, qual é o primeiro passo? Vamos calcular as raízes dessa função. Então, para calcular a raiz, então, primeiro passo, obter as raízes. . . 。 . 。 . 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
Se você seguir esse espaço, não tem erro. Obter a raiz. Então, vamos calcular. Raiz ou zero da função, você pode chamar, tá? Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. A gente viu que a gente tem que calcular o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. O valor de b aqui, ó, vamos pegar quem é quem. O a é 1, né? O b é menos 6 e o c é 5. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, que é 20. Então, vai ficar 36 menos 20, que dá 16. Olha, observa, o discriminante aqui, ó, o discriminante está sendo maior do que zero aqui, ó. O discriminante é maior do que zero. Então, isso, ó, se ele é positivo, implica que tem duas raízes. Vamos obter quem são essas raízes? Para obter quem são as raízes, vamos continuar, vamos fazer a Bhaskara agora. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar x vai ser igual a b vai ficar menos 6, né? Que o b é menos 6, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Passando o x aqui para baixo, ó. Então, vai ficar menos vezes, ó, menos 6, vai ficar 6 positivo. Mais ou menos, raiz de 16 dá 4 sobre 2. Então, a gente tem que x' vai ser 6 mais 4 sobre 2. E a gente tem que x duas linhas é 6 menos 4 sobre 2. X' vai ficar 6 mais 4, 10, dividido por 2. Então, o x' vai ser igual a 5. O x duas linhas, ó, 6 menos 4 dá 2. 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, x duas linhas é 1. Então, as raízes são, vou marcar aqui em vermelho, as raízes é x igual a 5 e x igual a 1. Então, vai passar pelo eixo x em 1 e 5, certinho? Agora, o segundo passo. O segundo passo é a gente observar o valor de C. O valor de C, ó, aqui na função, é 5. Então, o gráfico vai passar pelo ponto 0 e 5. O terceiro passo é a gente observar o valor de A. O valor de A aqui é 1. É positivo. Então, se o valor de A é positivo, significa que a concavidade é para cima. Então,
vou fazer aqui, ó, só uma inspeção da concavidade. Então, vou marcar esses dois casos. Esse caso aqui também. Então, a concavidade. Então, o gráfico passa no eixo X por 1 e 5, no eixo Y corta o eixo Y em 5, e a concavidade é para cima. Agora, falta o vértice. Para calcular o vértice, o vértice nada mais é do que, ó, o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, certo? Então, vamos calcular o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, o b é menos 6, então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. O x do vértice vai ser igual a menos 6. Menos 6 vai ficar 6 positivo. Sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, o x do vértice é 3. Então, se a concavidade é para cima, significa que esse daqui o vértice vai ser o ponto de mínimo. Então, o y do vértice. Então, o y que eu obter aqui vai ser o menor valor de y. Vai ser menos delta sobre 4a. A gente viu que o delta deu 16, então vai ficar menos 16 sobre 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, então vai ficar 16, menos 16 dividido por 4, que dá menos 4. Então, a gente obteve que o vértice é 3 e menos 4. Certo? Então, tendo isso tudo, agora é a hora de fazer o gráfico. Então, vamos construir o gráfico. Para construir o gráfico, a gente precisa fazer o plano. X. Então, ela corta, o gráfico corta o eixo X em 1 e 5, que é as raízes. Então, aqui, 1, né? 2, 3. Eu só vou anotar os valores que vão ser usados. 2, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui que vai ser o 5, certo? Então, ele corta o eixo X. Então, isso aqui já vai ser um ponto, ó. Aqui e aqui, certo? Aí, retornando lá, vamos só ver aqui. Ele passa no eixo X, corta o eixo X em 1 e 5. O valor de C é 5, então corta o eixo Y em 5. Então, vamos marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele passa pelo eixo Y em 5, ele vai interceptar o eixo Y, também é um ponto. Então, a gente já sabe que o gráfico tem concavidade para cima. Porque
O A é positivo, né? E agora falta o vértice, que é 3 e menos 4. Então, vamos fazer o vértice. Então, quando x é 3, o y é menos 4. 1, 2, 3. Olha, vou ter que aumentar um pouquinho. Eu não tô conseguindo fazer o... Pegar a régua aqui por cima. Isso. Aí, menos 4, que é aqui, certo? Então, quando o x é 3, o y é menos 4. Então, vou marcar com a régua. Então, aqui vai ser o vértice. Então, minha parábola passa por esses pontos aqui. Então, a parábola vai passar aqui, ó. A gente vai unir todos esses pontos aqui. Então, passa por menos 5. Opa, vou tentar de novo aqui. Então, essa é a minha parábola, certo? Lembrando que a reta aqui, ó, essa reta aqui, ó, que passa por x igual a 3, a reta vertical, ó, que passa pelo x do vértice, é simétrica. Ó, é a reta de simetria. Então, essa parábola é simétrica à reta x igual a 3, certo? Então, essa é a minha reta simétrica. Esse é o gráfico da parábola. Então, se gostaram dessa aula, deixe o seu like e não se esqueça de inscrever no canal.